Eu queria, então, agradecer, né, a Ana pela disponibilidade de sempre, né, pela parceria que a gente já tem aí há alguns anos, né, nos treinamentos, que são sempre bem requisitados, né, o pessoal sempre aprecia bastante. E gostaria de agradecer também a todos os inscritos, né, todos que estão aqui. Uma 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 lista de presença, né, que precisa ser assinada, que eu vou enviar aí no chat de vez em quando. E aí qualquer coisa que vocês precisarem, né, qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem também entrar em contato com a gente depois, posteriormente, tá bom? É isso, muito obrigada, a Biblioteca do Campo São Paulo, né, agradece então a todos, e é uma iniciativa, né, de acesso à informação e ao conhecimento que a biblioteca tem, então a gente fica feliz aí de poder auxiliar nesse processo. Obrigada, Ana, pode começar, por favor. Obrigada, Elaine. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina Alencar, eu sou enfermeira e eu trabalho em uma das editoras que está aí disponível dentro do portal de periódicos da CAPES. Então, a Wolters Kluwer, que é a editora para a qual eu trabalho, ela tem a Ovid, que é uma das plataformas que a gente considera dentro das revisões sistemáticas, revisões de scope e outras sínteses de conhecimento. Então, a Ovid ela é indicada como uma das bases de dados gerais, eu vou falar um pouquinho disso no final dessa apresentação, nesses handbooks, nesses métodos, né, de revisão de literatura e síntese de evidências. Então, aqui a gente começa falando sobre como elaborar a pergunta de pesquisa para que ela seja uma pergunta de pesquisa que é assertiva. Então, é o início dos nossos projetos de pesquisa. Eu vou compartilhar para a gente começar. Então, a ideia dessa conversa, né, essa conversa introdutória, é que a gente comece a pensar aí como a gente elabora a nossa pergunta de pesquisa, em especial aqui com o acrônimo PICO, né, com essa metodologia que é utilizada para a organização da pergunta de pesquisa. Mas eu vou falar um pouquinho também de outros acrônimos aí e alguns aspectos importantes da elaboração da pergunta de pesquisa. Vou só passar aqui. Bom, a Wolters Kluwer, ela Ficou mudo só para mim? Não, para mim também tá mudo. Para mim também. Nossa, ele ficou mudo mesmo, desculpa, gente. Vocês me ouviram desde o começo ou não? Não. Não ouviram nada? Vamos lá, vou recomeçar então. Se ficar mudo de novo, vocês me avisam. Achei estranho. Então tá bom, deixa eu me apresentar aqui de novo, então. Bom, estava contando para vocês que eu sou Ana Carolina Alencar, eu sou enfermeira e eu trabalho na Wolters Kluwer com algumas bases de dados que estão dentro do portal de periódicos da CAPES. Então, a Wolters é uma editora e a gente tem no portal de periódicos da CAPES a Ovid, que é uma base de dados que é indicada em síntese de conhecimento, né? Em revisões de literatura. Então, quando a gente olha os handbooks da Cochrane, do JBI e outros handbooks, eu tenho a indicação da Ovid como uma das bases de dados gerais que a gente escolhe dentro da área da saúde. O nosso objetivo aqui é falar desse ponto de partida ali dos nossos trabalhos acadêmicos, né, ou das nossas pesquisas aqui, que é a construção da nossa pergunta, que em saúde, quando eu penso em um contexto que é clínico, pode ser elaborado a partir do acrônimo PICO, dessa metodologia sobre a qual a gente vai falar aqui hoje. Então, eu comecei contando aqui para vocês quais são as bases de dados além da Ovid, né, qual é o conteúdo que está dentro do portal de periódicos. Então, vocês têm, pela Walters, o New England Journal of Medicine, que é o periódico que todo mundo conhece, né? O periódico de maior fator de impacto no mundo.
Tem um conteúdo que é do New England, que chama Journal Watch, que são síntese de evidência. Então, para quem está interessado em síntese de evidência, tanto para uma tomada de decisão mais rápida, como para compreender também quais são as formas de elaboração de síntese de evidência, esse é um conteúdo bem legal, que também está disponível para a Unifesp lá. E aí vocês têm a Ovid e vocês têm a Ovid Medline também, que nada mais é do que a Medline, do jeito que ela é, com o conteúdo que ela tem, mas dentro da Ovid, eu vou explicar ao final para vocês qual é o diferencial aí para a gente fazer. Né? E para quem não sabe, também a Walters é a empresa do UpToDate, da plataforma de síntese de evidências e suporte à decisão clínica. Então, nós somos uma editora responsável por todos esses conteúdos aí. Eu coloquei a lista de presença, a Elaine também vai copiar e colar a lista aí durante a nossa sessão, mas quem quiser usar o QR Code para poder preencher, vocês vão receber um certificado que é em parceria com o portal de periódicos, mas aí para receber o certificado vocês precisam responder à avaliação que eu vou mandar para vocês por e-mail depois. Não se preocupem com os slides, eu mando em PDF, a gravação também, a gente está gravando aqui, então também vou encaminhar para vocês depois o acesso à gravação. Então, esse é um conteúdo introdutório, né? A gente vai começar essa conversa. Semana que vem a gente fala sobre os tipos de revisão de literatura, então a gente vai diferenciar ali cada uma das sínteses de conhecimento. Mas aqui eu usei como base, né? Eu uso como base para essa apresentação o Handbook da Cochrane de revisões sistemáticas de intervenção. Tá? Então, essa é a minha principal referência. As outras referências, elas estão colocadas ao longo da apresentação. Então, eu começo contando para vocês o porquê que a gente usa esse método PICO, né? Qual é o objetivo de eu estruturar a minha pergunta de pesquisa a partir de um acrônimo, a partir ali de uma estrutura fixa. E a ideia é que a gente possa ter perguntas de pesquisa que possam ser respondidas, ou seja, eu vou estruturar a minha pergunta de uma forma que ela seja assertiva quando eu desmembro ela, digamos assim, dentro das bases de dados. Então, é muito frequente que a gente elabore a pergunta de pesquisa sem considerar alguns aspectos que são importantes, e aí, quando eu vou para a base de dados, eu tenho aquela sensação de não ter um retorno, que é o retorno ideal, né? Que é a expectativa ali de resultados de artigos científicos ou de outros conteúdos que vocês estão esperando receber ali quando eu vou para essas bases de dados científicas. Então, aqui a gente vai usar uma estrutura fixa para que eu tenha respostas, né? Para que eu tenha perguntas de pesquisa, perdão, que possam ser respondidas aí. Então, a gente tem a elaboração da pergunta de pesquisa como o primeiro estágio do que a gente entende como prática baseada em evidências. É muito comum que a gente escolha, por exemplo, isso eu falo bastante nas aulas de tipos de estudo de revisão de literatura, mas que a gente escolha, por exemplo, nós ou os orientadores, eu vou escolher primeiro o método da pesquisa e depois eu vou elaborar a pergunta. Né? E eu nunca faço isso. A gente sempre começa o nosso trabalho científico pela elaboração da nossa pergunta de pesquisa. E é a pergunta de pesquisa que vai determinar o nosso método posteriormente. Então, a partir da minha pergunta, eu vou identificar qual é o método que responde a essa pergunta de pesquisa. Né? Pode ser ele um método de síntese de conhecimento, como eu falei, uma meta-análise, uma revisão sistemática, uma revisão de escopo ou integrativa, né? Depender do objetivo de cada um desses, do objetivo da pergunta de pesquisa, ou pode ser um outro método também que não está dentro das sínteses de conhecimento. Mas eu parto sempre da minha pergunta de pesquisa. Ana, eu parti do meu objetivo. Sim, eu posso ter ali o objetivo e, a partir do objetivo, elaborar a minha pergunta de pesquisa, mas é essencial que eu comece qualquer trabalho acadêmico elaborando a pergunta de pesquisa que eu quero alcançar. O meu trabalho ele não é uma síntese de conhecimento, então a gente não tem aqui o costume de elaborar uma pergunta especificamente, né? A gente trabalha mais com a elaboração de um objetivo. É ideal que vocês estruturem perguntas de pesquisa, porque isso vai ajudar vocês posteriormente nas bases de dados científicas, para fazer a revisão. Né? Então, seja ela uma revisão para a introdução, para o método, para o referencial teórico, seja lá o que vocês estejam procurando dentro das bases de dados, tá? Então, eu posso pensar na revisão enquanto método, quando eu olho ali para a revisão sistemática, né? Eu preciso procurar nas bases de dados, isso é uma parte essencial do meu método. Ou ela pode ser uma etapa também do meu trabalho, como é ali
a introdução, referencial teórico e etc. Ter a capacidade de estruturar perguntas de pesquisa vai ajudar vocês a terem um direcionamento melhor aí para essas respostas que vocês querem. Então, o formato Pico, ele vai ajudar a gente, a partir dessa pergunta inicial, e pensar posteriormente quais são as nossas estruturas da pergunta de pesquisa. Então, quais são os nossos sinônimos, quais são os nossos termos relacionados, que filtros a gente vai usar para aquela determinada base de dados. Então, ela é mesmo esse momento de ponto de partida aí para uma pergunta que é mais eficaz, que é mais assertiva e que pode ser respondida. Quem usa a estratégia PICO, né, para pesquisa em literatura? A gente conhece o contexto usual, então eu imagino que esse grupo que está assistindo hoje, por ser um grupo da Unifesp, né, ali dentro da área da saúde, eu tenho pós-graduandos, mestrandos, doutorandos, posso ter alunos da graduação também. Talvez alguns docentes tenham vindo assistir essa aula introdutória. Então, esse contexto, que é o contexto acadêmico, a gente já está bastante acostumado a compreender, né? Os bibliotecários, os pesquisadores, mas eu também posso utilizar dentro de uma prática clínica. Então, quando eu penso na elaboração de um raciocínio clínico, né, e na capacidade do meu profissional de saúde, enquanto ele está no serviço de saúde, de transformar a dúvida clínica dele, ou até mesmo a dúvida de gestão, eu quero reorganizar o meu processo de trabalho aqui dentro da minha unidade, eu enquanto enfermeira, e aí eu quero buscar informações a respeito disso, ou buscar últimas evidências, ou buscar estratégias. Ter essa capacidade de transformar as minhas dúvidas clínicas ou de outros contextos em perguntas que possam ser respondidas é essencial para o nosso processo de trabalho em saúde, né? E também é essencial para esse contexto acadêmico aqui. Então, a gente também vai localizar aí a elaboração da pergunta de pesquisa e essas estratégias com o uso de acrônimos como o PICO para a elaboração da síntese de conhecimento, que eu já citei aqui bastante, né? Síntese de conhecimento, gente, são as revisões de literatura, que a gente pode considerar revisão sistemática de literatura, que é um método, meta-análise, diferente de revisão sistemática, né? É um segundo método, revisão integrativa, revisão de escopo, revisão de umbrella e vários outros tipos de síntese de conhecimento, tá? Então, esses são os nossos contextos de uso aí da pergunta PICO. Um ponto é extremamente importante. A PICO especificamente, ou seja, esse acrônimo, que eu vou delinear ele melhor ali à frente, ele é utilizado desde que o meu contexto seja clínico ou a minha pergunta seja clínica. Então, eu acabei de citar aqui, poxa, eu posso ter uma dúvida que é gerencial, né? Eu posso ter uma dúvida que ela é mais qualitativa. Para esses contextos, a gente pode ter outros acrônimos que são mais apropriados para esse tipo de pergunta. A pergunta PICO, eu vou sempre localizar o uso dela nesse contexto, que é o contexto clínico, ou uma pergunta especificamente clínica também. Então, a ideia aqui é que a gente tenha essa pergunta clara, né? Que ela vai guiar o nosso revisor na coleta de dados posterior aí. Então, a PICO ela vai ser essencial para definir a nossa estratégia de busca e uma estratégia de busca que possa ser respondida. E aí, notem um ponto muito importante em busca em literatura científica. Eu citei a OVD no começo dessa apresentação porque é a base de dados com a qual eu trabalho, né? A OVD é uma base de dados. A partir do momento em que lá, no nosso trabalho, a gente vai elencar quais são as bases de dados que a gente vai utilizar para a nossa busca, né? Então, para essa revisão que a gente vai fazer, eu vou elencar aqui esse quantitativo de bases de dados essenciais ou esse quantitativo de bases de dados específicas da minha área, por exemplo. Para cada uma dessas bases de dados, eu tenho especificidades na minha estratégia de busca. Essa é um conhecimento que, em geral, a gente não tem, né? Ou uma ideia que, em geral, a gente não tem. Que eu preciso aprender a utilizar cada uma das bases de dados que eu incluí no meu trabalho, né? Ou então eu vou contar com alguém, algum especialista que saiba buscar também em cada uma daquelas bases de dados. Então, vocês têm a biblioteca, vocês têm uma biblioteca especializada em saúde, né? Isso é extremamente importante. E vocês têm uma bibliotecária que também está bastante envolvida aí em atualizações e na busca em bases de dados. Aprender a utilizar as bases de dados e também envolver esses profissionais mais próximos do grupo de pesquisa ou desses momentos acadêmicos também em sala de aula é muito importante.
Por isso a importância também da formulação de uma pergunta que possa ser respondida e que é bem estruturada, porque eu vou precisar desmembrar essa pergunta para um tipo de estratégia, né, para cada uma das minhas bases de dados. Então, a minha pergunta ela não varia, né, ela se mantém ali fixa, mas eu vou precisar pensar em palavras-chave, em termos, em filtros, né, e outras questões muito específicas de funcionalidade de cada uma das bases de dados. Para que os meus resultados, eles sejam não os mesmos, né? Porque eu estou buscando em bases de dados distintas, mas que eles sejam coerentes para a minha pergunta de pesquisa, eu preciso que ela esteja bem formulada. Senão eu fico ali com resultados estranhos para cada uma das bases de dados, tá? Então, a ideia é essa pergunta que possa ser respondida, essa estratégia de busca que pode ser respondida. Outro ponto importante da nossa pergunta de pesquisa, e eu vou me aprofundar sobre isso à frente, é que eu preciso elaborar uma pergunta de pesquisa que vá beneficiar pacientes e pesquisadores. Então, a relevância da nossa pergunta de pesquisa é extremamente importante, né? E eu também vou considerar aqui, isso eu já comentei com vocês, que estruturar a minha pergunta de pesquisa ali de uma forma assertiva ajuda a gente a definir o nosso objetivo, tá? E também o contrário, né? Eu posso partir do meu objetivo para elaborar minha pergunta de pesquisa. Então, quando eu utilizo a pergunta PICO, eu já comentei com vocês, eu vou usá-la aqui em perguntas que tenham um contexto clínico ou que sejam perguntas clínicas, e eu vou usar também para perguntas ali dentro de um contexto quantitativo. Então, eu tenho as variantes do PICO, e eu tenho aqui as disciplinas em que elas são utilizadas. Então, a PICO ela é utilizada dentro da área da saúde, ela também pode ser utilizada em ciências sociais, desde que a minha pergunta esteja ali num contexto clínico também, ou seja, uma pergunta clínica. Para outros tipos de pergunta, com outros objetivos, eu tenho diversos outros acrônimos para a gente utilizar aqui, né? Alguns que são comuns é o PICO com o minúsculo, né? Que está ali dentro da pergunta qualitativa, que é população, fenômeno de interesse e contexto. SPICE, SPIDER, PCC, ó, que é para métodos mistos, é bastante comum também a gente utilizar o PCC para métodos mistos, então população, conceito e contexto. Então, o que a gente não vai fazer quando estiver elaborando a nossa pergunta é tentar encaixar a todo custo a nossa estratégia e a nossa pergunta de pesquisa dentro do método PICO. Primeiro, eu preciso identificar qual é o tipo de pergunta de pesquisa que eu tenho, qual é a disciplina com a qual eu estou trabalhando, tá bom? Não é porque a gente escutou sobre o método PICO ou conhece exclusivamente esse método que eu vou tentar fazer essa adaptação a esse método exclusivamente. Existem outros acrônimos aqui que podem ser de grande ajuda para a gente. Eu vou explicar por quê também. Então, a gente começa a nossa etapa formulando a pergunta PICO. Já definimos que a nossa pergunta é clínica, ou o nosso contexto é clínico, então a gente vai formular especificamente uma pergunta PICO. E a gente começa entendendo quais são os componentes dessa pergunta. Bom, eu tenho aqui todas as letras, né, que compõem a pergunta PICO. Vocês estão vendo que eu incluí um T. Esse T é um T de tempo e ele é variável. Eu começo aqui com o meu problema, população ou paciente. Vou pensar também na minha intervenção ou na minha exposição, uma comparação, um desfecho, e eu posso considerar ali algumas variáveis, como o tempo ou como também o desenho de estudo. Então, talvez vocês tenham visto PICO com T ao final e ainda um S ao final, que é o de Study Design, né? Então, existem algumas variações aqui. Eu uso essa como tempo porque é a que está dentro da referência que eu mencionei para vocês inicialmente. Então, quando eu penso na minha população, eu vou pensar quem são, né, ou quais são as características desse paciente especificamente, ou dessa população com a qual eu estou trabalhando. E a minha população, né, o meu P, ele pode ser uma doença. Então, eu posso pensar numa população que contém uma doença, posso pensar uma doença de uma maneira geral, uma condição de saúde, um comportamento específico, né, um comportamento de risco, por exemplo. A minha intervenção ou a minha exposição, ela tem que estar relacionada àquela população. Então, ela afeta diretamente aquela população, né? Então, qual é a intervenção que está sendo considerada para aquele paciente
ou para aquela população. Essa intervenção pode ser uma intervenção medicamentosa, pode ser uma intervenção cirúrgica, pode ser a exposição a um carcinógeno, tá? Pode ser uma mudança de comportamento, por exemplo, né? Ou uma atitude do meu paciente. Enfim, existem várias possibilidades aqui da gente pensar como intervenção. A minha comparação é o grupo controle. Então, eu vou sempre pensar a minha comparação não relacionada ao P, mas relacionada à minha intervenção e exposição. Tá? Então, eu estou comparando a minha exposição. Então, qual é o controle, qual é a estratégia alternativa a essa estratégia principal aqui? Pode ser um outro medicamento, pode ser um medicamento placebo, pode ser uma não intervenção. Então, eu estou comparando com uma intervenção, fazer atividades físicas em população idosa, né? Ou então ali, população de mulheres que entraram na menopausa. Então, essa é a minha intervenção, são atividades físicas ali com essa população específica. E a não intervenção são as mulheres que estão na menopausa, mas elas são sedentárias, elas não fazem nenhuma atividade física, né? Então, a não intervenção aqui. E pode ser a ausência de fator de risco. Então, se na intervenção eu olhei uma exposição, que era lá a minha exposição a um carcinógeno, como o uso do tabaco, por exemplo, a minha ausência de fator de risco vão ser ali os pacientes que não, ou a população ali, né, que não fuma, que não está exposta ao tabaco, tá? Então, a minha comparação vai sempre olhar para a intervenção ou para a exposição aqui. O desfecho, ele já está considerado para a minha população de novo. Então, quais são aqueles desfechos que são mais relevantes para aquele P, para aquela população, para aquele paciente? Eu posso ter inúmeros desfechos, mas considerando aqui essa intervenção específica, aquele grupo populacional, quais são os desfechos mais relevantes, tá? Que podem ser medidos ali. Então, eu posso pensar como desfecho qualidade de vida, risco de doença, precisão de teste diagnóstico, taxa de resultados adversos, mas vou sempre pensar naqueles que eu consigo elencar que são mais relevantes para colocar dentro da minha pergunta. E aí o T, ele está considerado a esse tempo, que pode ser, por exemplo, o tempo do tratamento daquele grupo populacional. Pode ser o tempo de exposição, aquela determinada situação ali a qual ele foi exposto, tá? Então, eu vou pensar aqui mesmo num tempo para atingir um desfecho, ou no tempo que ele passou ali em tratamento, no tempo que ele passou em exposição. No caso do desenho de estudo, né, do S, que não é considerado aqui nessa metodologia específica, nesse guideline específico, desculpa, seria incluir dentro da minha pergunta de pesquisa o desenho de estudo também. Então, existem essas variações aí, até mesmo de como elaborar o pico, né? Bom, a gente vai trabalhar aqui com esse picot, com esse T aí no final. E aí, minha primeira pergunta para vocês, não precisam responder aí no chat, mas toda vez que eu vou elaborar a minha pergunta de pesquisa, eu preciso considerar todos os elementos de pico, todos os componentes de pico? Então, Ana, eu preciso ter um P, eu preciso ter uma intervenção, eu preciso ter um comparador, um desfecho, e o tempo é a única coisa que eu já falei aqui, né, que ele é variável. E a resposta, gente, é que não. Tá? Eu não preciso conter todos os elementos de pico, aí todos os componentes de pico na minha pergunta. Então, se a gente voltar aqui no quadro, vocês vão ver ali que o pico ele tem variantes. Então, eu posso ter uma pergunta de pesquisa que ela tem a população, a intervenção, o desfecho. Eu posso ter uma completa, posso ter aquela que considera o desenho de estudo, tá? Então, eu consigo fazer variações aqui da pergunta pico a partir da minha estratégia, da minha pergunta de pesquisa. E por que isso acontece, né? Vocês estão aqui tendo essa aula introdutória sobre como elaborar a pergunta de pesquisa a partir do pico, para que ela seja mais assertiva, para que ela possa ser respondida. E aí, de repente, eu falo para vocês que ela não precisa conter todos os componentes. O que acontece com a pergunta de pesquisa e com os acrônimos de pergunta de pesquisa é que eles são orientadores, eles são direcionadores, eles não são mandatórios, tá? Então, dizer assim, eu preciso ter a pergunta pico dentro do meu trabalho, eu preciso ter a minha pergunta de pesquisa bem estruturada, bem elaborada dentro do meu trabalho. Eu posso mencionar no meu trabalho que eu usei a estratégia, o acrônimo PICO, para elaborar a minha pergunta de pesquisa. Mas o que eu não vou fazer de novo é tentar encaixar loucamente a minha pergunta de pesquisa dentro do acrônimo para que eu possa dizer esta é uma pergunta PICO. Tá? Então, ela é orientadora.
Eu estou fazendo uma revisão sistemática, ela tem um contexto clínico, a pergunta é clínica, eu usei o método PICO. Perfeito. Ele vai ser utilizado como direcionador, como orientador da sua pergunta, tá? Mas você não precisa usá-lo ali como mandatório, ter cada um dos componentes da sua pergunta como mandatórias ali também. Então, vamos lá. Nem todas as questões clínicas, então, usam todos os componentes de PICO. Aqui eu tenho uma pergunta que é bem clássica, que é sobre o uso de fibrilação atrial, vou ler tudo. Em pacientes idosos com fibrilação atrial, se a dabigatrana é mais efetiva do que a varfarina na redução do sangramento, né? Então, por que a minha pergunta de pesquisa está em inglês? Bom, a grande maioria das bases de dados, elas têm a busca em inglês, né? Então, eu já faço a pergunta de pesquisa em inglês para que depois eu possa pensar aí nas minhas palavras-chave, nos meus sinônimos e etc. Então, eu, Ana Carolina, já parto da pergunta em inglês ali. Aqui a gente tem como exemplo uma pergunta que tem todos os componentes de PICO. Então, a minha população de pacientes idosos com fibrilação atrial. A minha intervenção é o uso da dabigatrana e o meu comparador é a varfarina. O meu desfecho é a redução do sangramento. No exemplo 2, eu tenho uma pergunta que ela tem população ou paciente aqui em intervenção. Então, se o paracetamol é efetivo para dores de cabeça em criança. A minha população são crianças com dor de cabeça, né? Então, não é a criança saudável, é a criança com dor de cabeça. E a minha intervenção é o medicamento paracetamol. E o exemplo 3, se a camisinha, né, se o uso da camisinha é efetiva para a prevenção do HIV. Então, eu tenho a intervenção, é como se eu tivesse a população oculta aqui, eu estou falando da população em geral, da população que usa a camisinha, né? Então, se o uso da camisinha é efetivo na prevenção do HIV. Então, eu tenho a intervenção e eu tenho o desfecho. Existe um ponto importante que é, a minha pergunta, dependendo não só dos componentes, mas em especial de como eu descrevo cada um dos componentes, ela pode ser uma pergunta que é ampla demais, né? E aí isso vai impactar depois nos meus resultados também. A gente vai pensar sobre a viabilidade de responder a sua pergunta de pesquisa. Então, quando eu olho para a pergunta 3 e eu vou buscar ela dentro das bases de dados, talvez eu tenha uma quantidade de informação hoje em dia que seja inviável. A gente pode pensar também, essa resposta já está dada, a gente já tem resposta para isso. Sim, a gente tem resposta para isso. Mas da forma que ela está colocada também, eu posso transferir ela para uma base de dados e conseguir uma quantidade aí inviável de resultados para serem analisados, porque ela está ampla demais também, tá? Então, isso pode impactar depois o nosso trabalho lá na frente, ou a nossa revisão lá na frente, tá? Mas isso a gente vai conversar também sobre a viabilidade da nossa pergunta de pesquisa. Aqui o foco é só entender que a gente pode variar aí nos componentes de PICO, e eu não preciso conter todos os componentes na minha pergunta. Bom, quais são os cenários para uso da pergunta PICO? Eu já falei, a pergunta tem que ser clínica ou o contexto tem que ser clínico. Então, os cenários mais usuais são as perguntas relacionadas à intervenção, a diagnóstico, à etiologia, prevenção, prognóstico ou qualidade de vida. Então, eu vou contar aqui algumas para vocês, ó. Pergunta de intervenção, né? Deixa eu ver. Em pacientes com fibrilação atrial não valvar, como uma estratégia de controle de ritmo, em comparação a uma estratégia de controle de frequência, afeta a morbidade, mortalidade e qualidade de vida. Então, meus pacientes são, novamente, os pacientes com fibrilação atrial, mas aqui, ó, fibrilação atrial não valvar. A minha intervenção é a estratégia de controle de ritmo, a minha comparação é a estratégia de controle de frequência, e aqui o meu desfecho é morbidade, mortalidade e qualidade de vida. Eu tenho 3 desfechos nessa pergunta. Tá? Aqui uma de qualidade de vida. Vou falar de prevenção também. Para mulheres com risco de doença arterial coronariana, a adesão à prática de atenção plena, de mindfulness, atrasa o início e os riscos futuros gerais? Então, a minha população, mulheres com risco de doença arterial coronariana. Né? A minha intervenção, adesão à prática diária de atenção plena. E o meu desfecho aqui é o atraso no início ou nos riscos aí de desenvolver a doença arterial coronariana. Uma pergunta de qualidade de vida também, como os pacientes com estenose aórtica grave, submetidos à troca valvar aórtica,
percebem a sua qualidade de vida antes do procedimento, 30 dias após o procedimento e 1 ano após o procedimento. Então, aqui eu tenho uma pergunta que ela considera lá o nosso componente tempo. Então, meus pacientes são os pacientes que passaram pela cirurgia de estenose aórtica, pacientes com estenose aórtica que passaram pela troca valvar aórtica, perdão, tá? Então, não é qualquer paciente com estenose aórtica grave, tá? Eles têm que ter passado por esse procedimento específico, troca valvar aórtica. E aí, qual é o meu desfecho? Como que eles percebem a qualidade de vida deles antes do procedimento, 30 dias após, 1 ano após o procedimento? Então, eu tenho aqui o componente tempo e eu tenho como desfecho também percepção da qualidade de vida. Tá? Então, notem como varia aqui. Aqui eu não tenho... A minha intervenção, ela está colocada dentro do meu grupo populacional, tá? Mas eu não estou olhando especificamente para a minha intervenção. Então, esses são os cenários em que a gente pode pensar na pergunta PICO especificamente, e essas são as composições que a gente pode fazer com os componentes de PICO. Bom, além de formular a nossa pergunta com os componentes de PICO, sejam eles componentes fixos, né, usando ali os 4 componentes de PICO, ou então variando, existe também uma indicação que a gente use os critérios Finer para poder construir a nossa pergunta de pesquisa. Há quem considere, gente, o critério Finer como um acrônimo também. Então, como se ele fosse um acrônimo para elaborar a pergunta de pesquisa, tá? Eu vou usar a referência da Cochrane, que é entendê-lo como critérios para a gente olhar a nossa pergunta de pesquisa. Então, é como se fosse a nossa lente aqui, para poder olhar a nossa pergunta de pesquisa. Então, eu elaborei a minha pergunta de pesquisa, agora eu vou revisá-la a partir dessa lente. Os critérios Finer, eles estão relacionados à viabilidade, o interesse, a inovação, a ética e a relevância da minha pergunta de pesquisa. Então, eu elaborei a minha pergunta e eu vou pensar, essa pergunta de pesquisa é viável de ser respondida? E essa viabilidade, ela é um critério que é quantitativo, que foi o que eu comentei antes com relação à pergunta que é ampla demais. Né? Eu posso fazer uma pergunta que ela tem uma quantidade de informações que vai ser inviável de ser respondida. É inviável porque a quantidade de tempo para poder analisar todos esses resultados, ela é inviável. É inviável porque eu não tenho um grupo de trabalho que vai conseguir trabalhar com esses resultados, tá? E ela pode estar relacionada também a uma quantidade, por exemplo, que é muito pequena no sentido de não existe publicação aqui, né, nos resultados de pesquisa. E aí, notem, a gente sempre quer, né, descobrir ali uma lacuna de conhecimento, a gente quer descobrir uma pesquisa que é inovadora. Então, eu posso pensar que eu estruturei minha pergunta de pesquisa, joguei ela nas bases de dados e não veio nada, né, que é bastante comum, até os docentes falam muito isso para mim, assim, os alunos vêm e falam, não encontrei nada na base de dados sobre esse tema. Bom, esse encontrar nada, em geral, está relacionado à má estruturação da pergunta de pesquisa, ou à má estruturação da estratégia de busca. Tá? E dificilmente ele está relacionado à nossa lacuna de conhecimento, por ser um conteúdo que é muito inovador e que realmente não tem nada publicado sobre isso. Se a gente for pensar ali, final de 2019, no momento ali da epidemia ainda, né? Da epidemia de Covid-19, antes de se tornar uma pandemia, eu tenho esse momento em que, se a gente fosse pesquisar nas bases de dados, eu encontraria essa lacuna de conhecimento. Eu não tenho nada relacionado àquela doença, né? Porque realmente era uma novidade para todo mundo. Então, essa lacuna ali de quantitativa, ela pode existir nessas situações, e aí isso também torna essa pesquisa inviável. Preciso elaborar ali outras pesquisas mais clínicas, mais práticas, para poder alimentar, digamos assim, as bases de dados científicas com os resultados, né, com as pesquisas que estão sendo relacionadas aí, com publicando essas informações sobre aquilo, tá? Então, a viabilidade está relacionada a esse quantitativo. E a gente precisa, primeiro, garantir que a nossa pergunta de pesquisa está bem estruturada e que a nossa estratégia de busca dentro das bases de dados está bem estruturada, e depois identificar se ela vai ser viável ali de ser respondida ou não. Também pode estar relacionada a questões relacionadas ao grupo que vai executar isso. Então, existe uma viabilidade, que é uma viabilidade financeira, existe uma viabilidade de mão de obra, né? Eu tenho pessoas o suficiente para poder executar aqui essa pergunta de pesquisa, então eu preciso pensar isso, né?
um aluno de graduação, um aluno de mestrado, ele vai ter tempo viável para poder terminar essa pergunta de pesquisa dentro aqui na elaboração do TCC no último ano da faculdade, com estágios acontecendo e outras 1000 coisas acontecendo, ou nos 2 anos de mestrado, que são anos de aprendizado ainda. Essa é uma pergunta de pesquisa que é viável para esse momento, né, da trajetória acadêmica dessa pessoa. Então, a viabilidade é um ponto importante. O segundo ponto é o interesse, né? Então, esse interesse está relacionado mesmo a uma questão pessoal. Quem está desenvolvendo a pesquisa, o pesquisador, o aluno, o orientador, o grupo que está desenvolvendo essa pesquisa, ele está interessado, né? É um tema que interessa a ele. E aí a questão do interesse, ela está muito relacionada a conseguir checar todos os outros itens do critério, em especial o critério da ética, por exemplo. Né? Se é algo que eu não estou envolvido, que eu não tenho motivação para colocar, ainda mais se a gente pensa que pesquisa acadêmica ela demanda da gente uma energia, demanda tempo, né? Elas são um esforço bastante grande ali. A gente gosta, né? A gente está nesse meio porque gosta, mas também existe uma exigência muito grande para que a gente trabalhe nesses processos. E aqui existe a necessidade também de que você esteja envolvido, comprometido com aquele trabalho que está sendo feito, né? Para que ele seja feito também com rigor, rigor metodológico, rigor ético. Então, existe aqui a necessidade de que seja interessante também para esse profissional ou para esse grupo. Inovação é o ponto que eu comentei. Todos nós queremos fazer uma pesquisa que é inovadora, seja inovadora pela lacuna de conhecimento ou seja inovadora aqui, enfim, porque a gente encontrou aqui uma questão que é importante, que é inovadora e que vai impactar o nosso setor especificamente, o nosso tema ali, o nosso contexto de pesquisa, né? Mas o inovador, ele está relacionado especificamente ao retrabalho. Então, eu quero evitar gastar toda aquela energia, todo aquele tempo, todo aquele recurso também, porque fazer pesquisa, a gente sabe, é muito caro. O recurso ele já é escasso, mas o recurso que a gente consegue acessar ali, a gente quer que ele seja investido em algo que seja inovador e que tenha impacto, né, para aquele contexto ali onde ele vai ser inserido. Então, eu preciso sim olhar para a minha pergunta de pesquisa e identificar se já não existe uma pergunta de pesquisa respondendo aquilo anteriormente. Talvez eu possa olhar para a revisão sistemática, né? É muito comum as pessoas definirem que elas vão fazer uma revisão sistemática, ou que elas vão fazer uma revisão de escopo, sem identificar anteriormente se já existe uma revisão sistemática respondendo aquela pergunta. Caso já exista, a gente precisa ler aquele trabalho, né, ou aqueles trabalhos e identificar quais são as novas lacunas com as quais eu posso trabalhar. Mas o que não é ideal é que eu vá replicar aqui o esforço fazendo novamente, respondendo novamente a mesma pergunta de pesquisa, tá? Se ela é ético, então aqui a ética ela está relacionada aos critérios éticos que a gente já conhece também, mas se ele é ético também quando eu penso naquela população, naquele P que está ali dentro do meu acrônimo, né? Então eu vou pensar se não tem algum impacto negativo para aquele grupo populacional, para aquele paciente, se não vai causar nenhum prejuízo para aquele grupo populacional. Né? Então, eu também preciso pensar nesse grupo quando eu olho aqui para os critérios éticos. E se a minha pergunta é relevante? Então, inovação está relacionada ao retrabalho, eu vou evitar o retrabalho, eu vou evitar a duplicidade de projetos de pesquisa, e aqui a relevância, ela está relacionada ao meu P também, mas também está relacionada a quem vai utilizar essa informação posteriormente. Então, ela é relevante para aquele grupo populacional e para aquele paciente, e mais do que isso, ela é relevante para aquela comunidade acadêmica que vai utilizar a informação, para aquele grupo de profissionais de saúde, né? Eu estou fazendo aqui um trabalho que ele vai ser utilizado na Secretaria Municipal de Saúde, ou ele vai impactar aqui o desenvolvimento de políticas públicas de saúde. Esse trabalho tem relevância, né, para uma comunidade que é para além do seu interesse pessoal, que é ganhar um certificado, ganhar um título de doutor, um título de mestre, ter um impacto na sua carreira. Esse é um ponto importante, que está mais relacionado a ser interessante para você do que ser relevante para o público em geral, tá? Para quem vai utilizar essa informação posteriormente. Então, eu preciso pensar quem vai ser impactado por esse trabalho que eu vou fazer, para ele não virar depois um peso de papel, né? Então, de novo, a gente tem aí
custos, que são custos de tempo, de energia e custos financeiros também colocados no desenvolvimento dessas pesquisas. Então, eu preciso olhar para esse grupo. E aqui um ponto importante é que, em geral, quando a gente fala no desenvolvimento da pergunta de pesquisa, quando eu olho especificamente para as sínteses de conhecimento, nas revisões sistemáticas, por exemplo, existe a consideração de que a minha população, né? Então, seja ela ali um grupo de profissional de saúde, enfermeiros que trabalham no centro cirúrgico, ou os meus pacientes que têm ali hipertensão e têm dificuldade de adesão ao tratamento. Existe a consideração de que eu traga esses grupos para a elaboração da pergunta de pesquisa, exatamente para entender se a minha pergunta de pesquisa responde, por exemplo, os critérios de relevância, né? Se essa pergunta é interessante ali também e é relevante para esses grupos que estão envolvidos, né? Se existem ajustes que eu possa fazer na minha pergunta de pesquisa que torne ela mais impactante para esses grupos. E eu acabei de voltar eu fui para como chama? Um congresso que chama Global Evidence Summit, que foi em Praga. Foi extremamente interessante porque ele juntou todos os grupos que trabalham com síntese de conhecimento, avaliação de evidências, desenvolvimento de metodologias em evidências. Então, tinha Cochrane, tinha o JBI, tinha Campbell, tinha o Jean, enfim, vários grupos que trabalham com isso se reuniram em um evento só, né, que eles montaram, e aí isso foi muito enriquecedor, assim. E um dos workshops que eu participei era exatamente sobre coprodução. E aí que eles discutem em coprodução é exatamente você trazer o paciente, né, ou aquele grupo populacional para dentro do desenvolvimento do trabalho, né? Em alguns momentos, claro, do desenvolvimento do trabalho, essas pessoas elas não são experts em metodologias, nem nos temas relacionados à saúde, mas elas são sim experts na sua própria doença, no seu adoecimento, nos seus modos de vida, convivendo com aquela doença. Então, enfim, existe aí essa possibilidade de trazer esses grupos para dentro do desenvolvimento do trabalho, né? E tudo isso entra aqui nesse ponto relacionado à relevância, tá? Então, eu olhei lá com o meu óculos aqui dos critérios Feiners e a minha pergunta, ela está bem estruturada, ela tem os componentes de pico que são necessários e ela também tem aqui, tá checando todos os critérios Feiner. Então, a gente passa para frente. Bom, eu trouxe uma outra referência para vocês que eu sempre cito, eu gosto muito, acho um livro muito fácil para compreender prática baseada em evidências, medicina baseada em evidências, que é esse livro da Tricia Greenhalgh, que é Como Ler Artigos Científicos, a base da medicina baseada em evidências. A versão em português, se eu não me engano, é de 2014, mas ele tem uma versão em português. Essa já é a sexta edição, né, de 2019. Mas o que eu acho interessante é assim, a Tricia Greenhalgh, ela é médica, né? Ela é docente também de medicina, e ela foi aluna do David Sackett, que é o pai da medicina baseada em evidências, né? Um dos. Tem o Gordon Guyatt também, que também está aí na briga por essa paternidade. Mas, enfim, ela foi aluna dele, e aí ela traz dentro desse livro esse momento aqui, que seria o momento de formulação da pergunta de pesquisa. E aí prestem atenção, ó, ela coloca, defina precisamente sobre quem é a questão. Como eu descreveria um grupo de pacientes semelhantes a esse? Defina qual é a manobra terapêutica que está sendo considerada para esse paciente e se existe uma manobra de comparação. E defina o desfecho desejado, né? Ou indesejado. Então, aqueles desfechos que são mais relevantes, como eu comentei antes, os desfechos que são mais próximos ou imediatos, que são intermediários ou aqueles que são mais distantes ali. Então, basicamente, o que ela está dizendo aqui, e essa é uma citação do próprio David Sackett, que ela faz no livro, o que ele diz lá inicialmente, quando ele está desenvolvendo, né, essa metodologia da prática da medicina baseada em evidências, né, esse conceito, perdão, da medicina baseada em evidências, é o que a gente entende hoje como a utilização de acrônimos para a estruturação de uma pergunta de pesquisa, né? Isso aqui está muito próximo do que seria ali a nossa pergunta pico. E aí eu queria que vocês prestassem atenção nesse defina precisamente, né? Esse, para mim, aqui é um ponto bastante importante. Primeiro, a definição, né? Essa ideia de que a gente não vai só incluir ali na nossa pergunta de pesquisa, mas a gente vai definir cada um dos nossos componentes e a gente vai definir cada um dos nossos componentes com precisão, tá? Então, vamos lá.
Eu sempre falo que se eu fosse resumir essa apresentação inteira a uma dica, assim, uma dica de ouro, gente, qual é a informação que vocês têm que sair daqui hoje? Descreva o mais precisamente possível os elementos da pergunta PICO, né? Ou da sua pergunta de pesquisa, ou seja, seja específico, tá? Aquilo que vocês puderem trazer de caracterização, tá? E de especificidade para a pergunta de pesquisa de vocês, ela precisa estar ali dentro da pergunta. Então, eu vou pensar na minha população com as características específicas daquele P, daquela população que eu incluí ali. E aí, no livro, a Tricia conta, né, ela vai narrando aqui esse exercício hipotético, e ela coloca assim, bom, se eu chegasse em sala de aula para os meus alunos de medicina e dissesse para eles assim, passasse essa atividade 1, que é, escrevam um exercício sobre hipertensão. Então, façam aí um artigo, né? Não um artigo científico, mas uma narrativa ali, um paper sobre hipertensão arterial. E aí, a hipótese dela é que eles iriam fazer a atividade, voltariam com páginas e mais páginas sobre hipertensão, talvez soubessem muito mais do que ela sobre hipertensão, né? Então, eles conseguiriam fazer essa atividade muito bem feita, encontrariam informações, né? E conseguiriam aí desenvolver essa informação. Se ela, a partir disso, passasse uma segunda atividade, que seria, olha, gente, a dona Maria, ela apresentou tontura com o uso do medicamento para hipertensão, ela quer suspender toda a medicação que ela está tomando, o que vocês aconselhariam a dona Maria a fazer? E aí, a hipótese dela é que nessa atividade 2, né, nesse segundo momento, gente, tem um periquito na minha janela, eu não estou nem acreditando. Desculpa, nunca vi isso antes. Vamos lá. Então, se ela trouxesse essa segunda atividade, que traz essa especificidade do paciente, né? Então, eu tenho uma necessidade específica do paciente, ou seja, esse paciente ele não está conseguindo aderir ao tratamento, ele quer suspender ao tratamento. Eu tenho um paciente com características específicas também, e aí a hipótese dela é que eles não conseguiriam responder a essa pergunta específica, tá? Então, se antes, quando eu jogo o tema geral, a hipertensão arterial sistêmica, eu consigo encontrar as informações e responder a essa atividade, a partir do momento que eu trago ali uma customização da minha pergunta, ou seja, quando eu olho especificamente para as necessidades de um paciente ou de um grupo populacional, né? E eu trago questões que já não estão mais ali tão claras, né, tão fáceis de encontrar, eles já teriam dificuldade de encontrar essa informação. E isso está relacionado a um ponto muito importante, que é a massa de informação em saúde que a gente tem relacionada àquele paciente, àquela população, né? E esse desafio que é como que eu resumo esse montante de informação sobre um tema, né, sobre um problema, e o quão específico eu consigo ter, eu consigo ser sobre as informações adicionais ali, as informações específicas que eu tenho sobre aquele tema. Então, como é que eu vou para a base de dados descrevendo uma Dona Maria, né, ou um grupo de Dona Maria? Como é que eu vou para a base de dados descrevendo ela não quer mais tomar o medicamento, ela quer abandonar ali o uso do medicamento totalmente, né? Então, como é que eu respondo a essa pergunta? Como é que primeiro eu transformo isso numa pergunta de pesquisa que possa ser respondida? E como é que eu trago a especificidade dessas características que são muito próprias ali, né, daquele grupo populacional para a minha pergunta de pesquisa? Então, esse é um exercício que é importante, tanto quando a gente olha para o trabalho acadêmico, quando a gente olha também para essas dúvidas clínicas que elas estão ali no cotidiano do trabalho. Já estou finalizando, que eu tenho a outra sessão na sequência, que é de OBS de Medline aqui. Então, aqui a ideia é que a gente traga essa especificidade para cada um dos nossos componentes. Então, eu vou compartilhar, eu nunca vou aqui a fundo nessas questões, mas eu vou compartilhar a apresentação depois com vocês, tá? E aqui a gente tem algumas perguntas que a gente pode fazer para cada um dos componentes. Então, como que eu defino essa doença, né? Como que ela é definida? Quais são as características mais importantes para descrever esse grupo de pessoas? Existem fatores demográficos que eu posso incluir que são relevantes para a minha pergunta? Então, idade, sexo, etnia, status educacional, né? O que impacta aqui nos resultados da minha pesquisa que eu posso trazer de caracterização?
Qual é o contexto dessa pergunta de pesquisa, gente? Existe um contexto específico? É um contexto da atenção primária? É um contexto hospitalar? É um contexto específico dentro da atenção hospitalar? Tá? Então, é preciso também olhar para esse todo. Também como eu descrevo a minha intervenção. Existem variações dessa intervenção, né? Então, é uma intervenção cirúrgica. Só existe essa intervenção cirúrgica? Existe mais de uma que vai necessitar, que vai impactar numa descrição melhor daquela intervenção cirúrgica que eu quero trabalhar, né? Então, vocês chegam, em geral, lá para as bibliotecárias, na biblioteca, né? Então, a gente já tem a biblioteca como esse espaço que é apartado de todos os nossos outros espaços ali institucionais na academia, né? A bibliotecária ela não está dentro da sala de aula com a gente, ela não está nos nossos grupos de pesquisa, e a gente vai até lá com a nossa pergunta de pesquisa, a gente manda por e-mail, e imagina a quantidade de lacunas, né, que tem nas nossas perguntas de pesquisa que elas precisam preencher ali para poder desmembrar a nossa pergunta de pesquisa dentro das bases de dados. Então, quando eu for olhar aqui para cada uma dessas especificidades, dessas caracterizações, a gente vai pensar naquilo que é relevante depois para ser encontrado também dentro das bases de dados, tá? Então, o mesmo para os desfechos, como é que a gente vai olhar aqui para esses desfechos? E aí eu trouxe aqui, eu gosto da minha analogia aqui com o iceberg, né? Então, eu trouxe um exemplo de pergunta de pesquisa. Então, a gente poderia partir de uma pergunta geral, de novo, as perguntas em inglês, né? Então, se intervenções de telesaúde melhoram ali o manejo da hipertensão. Então, uma pergunta que ela tem uma intervenção e um desfecho e ela está bem ampla, né? Imagina a gente ir para a base de dados com isso. Intervenções de telesaúde. Já está amplo para caramba, porque eu tenho diversas intervenções de telesaúde, eu não tenho uma só, né? Se melhora o manejo da hipertensão. Depois eu começo a pensar assim, bom, na população negra, né, na população afro-americana, aqui nesse caso dessa pergunta, com hipertensão, se as intervenções de telesaúde melhoram o manejo da hipertensão. Eu minimamente caracterizei a minha população aqui, ela é uma população negra com hipertensão, né? Então eu melhorei um pouco a minha pergunta. E aí eu posso olhar para uma pergunta que é mais específica, que é se o telemonitoramento da pressão arterial em uma população negra com hipertensão que vive num contexto urbano, melhora o controle da pressão arterial depois de 6 meses desde o início da medicação. Então, notem como essa pergunta ela é muito mais específica do que as anteriores. A minha população ela tem um contexto social, que é morar num contexto urbano, né? Ela é uma população negra com hipertensão. Minha intervenção de telesaúde, ela não é mais genérica, é o telemonitoramento, né, da pressão arterial. Eu tenho aqui o desfecho, que é a melhora do controle da pressão arterial também. Então, não é só a melhora do manejo da hipertensão, é a melhora do controle da pressão arterial. E eu ainda incluí o fator tempo aqui, que é a partir de 6 meses desde o início do tratamento, né? O que também impacta lá na nossa caracterização da população. A minha população, ela tem que estar em tratamento, né? Eu não quero aqui uma população hipertensa que não iniciou o tratamento, tá? E eu acabei de perceber que a minha pirâmide devia estar invertida aqui, porque quanto mais específico eu sou, mais assertivo eu vou ter em respostas. Então, eu vou sair daquela massa de informações, daquela quantidade gigante de informação que a gente tem dentro das bases de dados, e eu vou conseguir ali um quantitativo, né, pensando na viabilidade também, um quantitativo de respostas que seja ali interessante e que possa ser respondido. Um ponto importante, gente, eu falo do quantitativo, não é que, tipo, nossa, vai ter um número pequeno e aí eu posso trabalhar aqui com esse número. Não necessariamente, né? O que a gente quer é que os artigos que resultam da nossa busca, eles sejam assertivos no seu conteúdo. Mas a minha busca pode ter 5.000 resultados e eu, meu grupo de pesquisa, a gente vai ter que analisar aí os 5.000 resultados, tá? O que eu não quero é que apareça para mim 10.000 resultados na minha busca, e esses 10.000 resultados, eles não estão relacionados à minha pergunta de pesquisa, tá? Então, esse quantitativo, ele está mais relacionado à especificidade da informação, né? O quanto aquela informação responde à sua pergunta de pesquisa, do que a capacidade mesmo de análise daquela informação. Então, não é pouco ou muito, é assertividade
a nossa pergunta de pesquisa específica, e aí a gente passa para a escolha das bases de dados e depois para a estruturação das bases de dados. Que agora é o momento da segunda aula, eu não sei se todo mundo se inscreveu, mas eu vou ensinar ali para vocês como buscar dentro da OVID, tá? Dentro da base de dados OVID, tem um outro link para a gente acessar. Mas a única informação que eu trago aqui sobre a base de dados é algo que eu já falei para vocês, né? Então, eu preciso definir as bases de dados e eu preciso definir quais estão relacionadas ao meu campo de atuação e a minha pergunta de pesquisa. Então, quando eu olho lá para as revisões sistemáticas, por exemplo, eles vão citar as bases de dados que são gerais e que precisam ser incluídas na busca. Então, pode ser Medline em Ovid ou Medline no PubMed, Embase, Cochrane e outras, né? E eu também preciso pensar quais são as bases de dados que são específicas do meu tema. Então, a minha pergunta ela é específica na área da saúde. Então, pera lá, eu tenho que incluir a Signal, que é a maior base de dados de enfermagem existente, né? A minha pergunta ela é relacionada à psicologia, então a APA PsycInfo. Então, a gente precisa também ter esse entendimento de quais são as bases de dados onde a gente vai buscar. E aí, lembrando que a estruturação correta da pergunta de pesquisa, ela vai impactar aqui na nossa busca em base de dados. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Eu vou encaminhar a apresentação, vocês vão ficar com o meu e-mail também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? A gente mandar e-mail, não tem problema. Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat, eu já passo para o... Sim, quem não se inscreveu pode continuar assim. Eu vou mandar aqui para vocês, então, eu já parei de compartilhar, né? Deixa eu pegar o link da próxima, e aí quem quiser ir com a gente para lá, eu vou parar a gravação aqui também.